Oi galera, como estão? Aqui é o Qualquer Coisa e hoje estarei trazendo para vocês uma das melhores sagas da DC Comics, chamada de Invasão. Invasão é uma minissérie de 3 partes publicada em 1988. O enredo da história foi escrito por Kate Giffen e Bill Mantlo e as artes foram feitas por Todd McFarlane e Bart Sias. Muito bem. E a trama da história é o seguinte: os Dominators, que são esse alienígena que vocês podem ver, eles são uma raça alienígena voltada para a ciência. São tecnologicamente avançados, mas seu foco é na ciência, mais especificamente na genética. Após longos estudos, eles descobrem que os seres humanos eles possuem uma anomalia genética que quando essa anomalia é exposta a algum trauma emocional, físico, psicológico, esse trauma serve de gatilho para que essa anomalia genética sofra uma mutação e assim conceda superpoderes ao seu portador. E então, os Dominators ou Domínios, que é como são chamados na HQ, eles chamam essa anomalia de metagene. E os portadores que despertam essa capacidade são chamados de meta-humanos. E o plano dos Dominions é invadir a Terra, porque a desculpa deles é que, por causa desse metagene, mais super-humanos estão aparecendo na Terra e futuramente a Terra pode ficar tão poderosa que pode se tornar uma ameaça para a galáxia. Então eles fazem alianças com várias raças alienígenas para invadir a Terra e assim destruir a raça humana, para evitar que, na visão deles, estão dizendo que ele é uma ameaça, sendo que na verdade eles querem cultivar o metagene para utilizar para os seus próprios meios como uma arma de guerra, porque mesmo que ele seja uma espécie inteligente, voltada para a ciência, eles destruíram um planeta vizinho. Tinha um planeta que era vizinho do planeta deles e eles foram lá e destruíram e se sentiram orgulhosos. Ou seja, eles também são voltados para a destruição e para a guerra. E eles querem invadir a Terra com a desculpa de destruir porque era uma ameaça, sendo que na verdade eles querem cultivar esse metagene e utilizar os meta-humanos como suas armas de guerra. A série animada Justiça Jovem, que passou no Cartoon Network, chegou a adaptar essa HQ, levando essa trama dos domínios e da invasão à segunda temporada da série. Tanto que o subtítulo é Justiça Jovem Invasão. Só que aqui, em vez de termos os Dominions, nós temos 2 raças alienígenas, só 2. Essas 2 raças são os Cloloteanos, que são uma raça alienígena que a sua cultura é focada no roubo de tecnologia, e a outra raça é a Reach, ou como se chama em português, Expansão. E foi essa raça que criou o Escaravelho do Besouro Azul. O foco da Reach é também o mesmo foco dos Domínios. Eles vêm para a Terra, só que ao invés de querer invadir, chegar com agressividade, eles vêm se passar de bom moço, mas o foco é o mesmo. Eles querem cultivar o gene, o metagene, e utilizá-lo como uma arma. É a mesma coisa. Se você não assistiu Justiça Jovem, então para agora e vai assistir a 2ª e 3ª temporada. Porque agora eu vou apresentar personagens e um deles vai ter uma importância na 3ª temporada. Então, se você não viu a 3ª temporada ou a 2ª, assiste as 2 e depois, quando você tiver assistido, volta para esse vídeo. Se você está aqui ainda, é por sua conta e risco, ok? Então tá. A 2ª temporada de Justiça Jovem se passa 5 anos após a primeira e a 3ª se passa 2 anos. Na 2ª temporada, nós temos a apresentação de novos personagens que fazem parte da equipe da Justiça Jovem. Esses são o Besouro Azul, o Impulso, que é o neto do Flash, do Barry Allen, que ele veio do futuro, e temos também o Mutano, também temos a Abelha, que é aquela personagem que apareceu nos Jovens Titãs, temos a Moça Maravilha, a Batgirl, e também temos o Robin, que nesse caso é o Tim Drake, e também temos o Asa Noturna, que como você disse, passaram 5 anos e
o Robin original, que era o Dick Grayson, agora cresceu e virou Asa Noturna. Então, se o novo Robin agora é o Tim Drake, significa que o segundo Robin, que é o Jason Todd, morreu. E se vocês leem quadrinhos, sabem o que aconteceu. Aqui na segunda temporada, nós também temos dois personagens que têm poderes elétricos. O primeiro é o Raio Negro, que vocês provavelmente não conhecem, mas o segundo vocês conhecem com certeza, que é o Super Choque. O Raio Negro, ele vai ser um mentor do Virgil na segunda e na terceira temporada. Na terceira temporada, ele meio que sai da liga. Mas depois acontece na terceira temporada, ele meio que fica com um trauma, eu não vou dizer qual é, mas depois que ele fica com esse trauma, ele perde a vontade de continuar, ele sai da liga, mas depois ele volta sendo o líder da liga. E o Super Choque acontece o seguinte: ele foi sequestrado pela expansão, porque pensaram que ele era um fugitivo, ele estava fugindo de algum lugar. Aí fizeram vários experimentos, testes nele, envolvendo eletricidade. Eu não sei se o Super Choque tem ou não tem metagene, mas fica subentendido que ele tem o metagene. Aí com os choques aí despertou os poderes elétricos dele devido aos experimentos com eletricidade. E aí se tornou o Super Choque. Mas enfim, voltando ao HQ aqui. A HQ, como eu disse, foca na invasão de diversas raças alienígenas à Terra. E a gente tem um painel explicando quem são essas raças que se aliaram junto aos Dominions. E dentre elas estão as seguintes raças. Entre elas estão os próprios Dominions, que são os estrategistas e cientistas. Os Durlalianos, que são transmorfos, podem mudar de forma. Os Tanagarianos, que são a raça da Mulher Gavião e do Gavião Negro. Também temos os Dilgash, que são uma espécie de alienígenas aquáticos que vivem no oceano. Temos os Daxamitas, que são uma raça parecida com a dos Kryptonianos. Eles ficam mais fortes e têm os mesmos poderes de Superman quando eles são expostos ao sol amarelo. Só que em vez de ficar fraco com a Kryptonita, a fraqueza deles vem do chumbo. E também nessa HQ conta que a atmosfera da Terra é tóxica pros Daxamitas. Então eles não conseguem ficar muito tempo na Terra. Então por isso que eles não têm tanto poder. Também temos os guerreiros de Okara. São eles que fabricam as armas e distribuem para os guerreiros da Aliança, para os soldados. Nós também temos os Cidadelianos, que são uma raça. Eles são muito fortes, porque na descrição diz que eles têm uma grande força física, são muito fortes, mas também eles são bem burros, são bem burrinhos também, porque eles cometem alguns erros de gramática. Também temos os Psions, que são uma raça reptiliana. São cientistas sádicos, eles são bem sádicos. Eu diria que eles são tão sádicos quanto os próprios Domínios até. E também nós temos a raça de guerreiros da Aliança, que são os Kundios. Eles são guerreiros, são soldados e são extremamente brutais, são violentos. Eles são como espartanos, eles desfrutam a batalha. Eles adoram batalha, adoram guerra, é como se fosse um espartano mesmo. A primeira parte é apenas da organização e da formação da aliança. Ou seja, você não tem o lado dos heróis, você tem o lado dos vilões. Você vê os vilões se unindo, se organizando, formulando plano, discutindo estratégias militares e outras coisas. E aí no final da história acontece de fato a invasão. E qual é a estratégia da Aliança quando invadem a Terra? Eles atacam a Austrália. E essa é uma estratégia, galera, que realmente é muito inteligente. Porque pensa, a Austrália ela não está conectada com nenhum outro país. É um continente isolado, um continente ilha. Ou seja, a informação, por ser um continente ilha, a informação demora para chegar nos outros países, nos outros continentes, e quando chega, já é tarde demais. As naves deles descem sobre uma cidade e transformam essa cidade em pó. Quase não sobra ninguém, e os que sobrevivem
Vem, eles são capturados, são feitos de prisioneiros ou experimentos. E a Aliança, eles também capturam um dos super-heróis australianos, que é o Diabo da Tasmânia. E eles mantêm o Diabo da Tasmânia como prisioneiro para servir de cobaia, para servir de espécime. E aí depois que eles conquistam a Austrália, eles dão um ultimato para o resto do mundo. Olha só, é o seguinte, a gente chegou aqui, a gente vai fazer o seguinte: se vocês nos entregarem seus super-heróis, a gente vai embora e pronto. Se vocês não entregarem, a coisa vai piorar para vocês, porque vocês viram o que a gente fez com a Austrália, e o que a gente fez com a Austrália a gente pode fazer com vocês. Então sejam inteligentes e escolham uma saiba. E aí, de novo, eu tenho que dizer que eu pago muito pau pra essa HQ. Depois dessa ameaça da Aliança, corta pra sede das Nações Unidas, pra ONU, e se inicia todo um debate com os líderes mundiais, se a gente entrega ou não entrega os nossos super-heróis. Porque se a gente entregar, a gente tá meio que entregando nosso mais poderoso recurso de defesa. Se a gente entregar, eles vão ir embora. Mas se não forem embora, como é que a gente vai se defender? E aí a ONU decide o seguinte. Aí um senador decide o seguinte: os super-heróis fizeram muita coisa pela gente. A gente realmente vai entregar eles para uns invasores que atacaram uma cidade inteira. E sabe se lá mataram quanta gente? É claro que não. Aí depois corta pro Planeta Diário lá em Metrópolis, onde o Jimmy tá conversando com o Perry White, e aí ele mostra uma capa, e a capa diz: terra pros invasores, caiam fora. Nossa, eu pago sério, quando se trata de invasão alienígena mais super-herói, eu vou dizer uma coisa: eu vou sempre pagar um pau enorme pra essa HQ. Eu pago um pau enorme. E por favor, olha a malícia, hein? Cuidado, olhem a mente, seus danadinhos. Mas enfim, gente, eu vou parar o vídeo por aqui. Pode parecer curto pra vocês, mas eu juro que se vocês quiserem, se esse vídeo tiver muito like, que eu vou trazer a segunda parte falando sobre essa HQ. E a minha opinião, é uma HQ da década de 80, tem muita coisa aqui que já tá desatualizada, tá meio passada e tal. Mas ainda assim, é uma boa HQ, porque mistura duas coisas que eu realmente adoro. Mistura super-herói e ficção científica, mais precisamente invasão alienígena. Eu adoro quando há uma invasão alienígena. E tipo assim, quando a gente vê na Marvel, é uma invasão tão meia boca. Tipo assim, as invasões alienígenas da Marvel são tão meia boca, porque tipo assim, é sempre uma raça, seja lá, é Chitauri, é Kree, é Skrull, é sempre... Eu sei que são raças famosas, mas tipo assim, cara, é apenas uma raça alienígena invadindo a Terra. E quando você tem apenas uma raça invasora, tipo assim, o nível de perigo, de tensão não é tão grande. E confesso que até abre espaço para resoluções até mesmo meia boca e até mesmo fáceis por parte do roteiro e do escritor, quer dizer, do roteirista. Mas quando você tem várias raças alienígenas invadindo a Terra, todas juntas atacando o planeta, cara, o nível de tensão é de outro nível. Você tem batalhas em todo o planeta, e eu gosto muito, mas muito desse tipo de invasão, onde não é uma raça, são várias raças atacando a Terra. Mas o problema, como eu disse aqui, é uma HT da década de 80, então tem muita coisa aqui que é meio datada. Eu não sou, tipo assim, eu não tenho conhecimento nenhuma em leitura ou narrativo, tipo de coisa, para entender algumas paradas aqui, mas eu sei que tem muita coisa aqui que tá muito datada. Inclusive o Capitão Átomo e o Superman estão de mullet, ou não sei, um corte de cabelo, mas os dois estão de mullet. E a segunda edição é Campo de Batalha Terra. E eu digo assim, diz alguma coisa: ô Isaac, vale a leitura? Cara, vale muito. Vale muito.